Olá, mais um Saber Direito Debate está começando. Nesta semana, a TV Justiça exibiu um curso que tratou sobre execução penal. Quem debateu o assunto foi Jamil Chaim Alves, que é doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo e juiz coordenador do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 7ª Região e também do Estado de São Paulo. E é com ele que nós vamos conversar hoje aqui no Saber Direito Debate. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, agradeço pelo convite. Professor, são 15 anos de experiência na área do direito. De onde surgiu essa vontade? Foi uma questão familiar ou foi interesse próprio mesmo pelo direito? É até difícil responder essa pergunta porque eu sempre quis ser juiz de direito. Desde criancinha, eu até falo assim, meus amigos queriam ser jogador de futebol e astronauta quando eram crianças. E eu já falava, não, eu quero ser juiz de direito. E aí, depois que eu passei no concurso, eu reencontro alguns às vezes e eles sempre falam, nossa, é inacreditável, a gente lembra de você, criancinha, falando isso, e aí depois de tantos anos você conseguiu. Então é uma vontade que eu sempre tive, desde criança. Manteve o foco, então. Sim, felizmente. Tá. E a magistratura? Você também é professor, era algo que você também queria, assim como ser juiz de direito, ou você foi descobrindo essa aptidão durante a faculdade? A questão das aulas veio durante a faculdade mesmo. Eu sempre gostei muito, percebi isso durante o curso, de apresentar seminários, fazer as explicações. E eu e alguns amigos, a gente sempre tentava uma forma diferente de fazer as apresentações, para tornar mais agradável, sempre com brincadeiras, tentando dar um ar lúdico, mas ao mesmo tempo mantendo o caráter didático. E aí eu comecei a gostar muito disso, muito. As pessoas começaram a falar, os alunos, né, os meus colegas de classe falavam, pô, você fala bem e tal. Comecei a gostar muito e aí, desde que eu terminei, assim que eu terminei a graduação, eu já comecei a fazer especialização, mestrado, doutorado, visando aos trabalhos acadêmicos e também lecionar. Atualmente você leciona alguns cursos de extensão em Direito Penal na Escola Paulista de Magistratura. Como que tem sido essa experiência? Na Escola Paulista da Magistratura eu tenho coordenado um curso de extensão em Direito Penal e Processo Penal. A gente já teve 2 edições e foi um sucesso de público. A gente esgotou as inscrições pela internet em poucos dias. E conseguimos levar alguns dos grandes doutrinadores, juristas do país, alguns ministros do STJ já foram, a ministra Maria Tereza, dentre outros, enfim. Tem sido uma experiência bem agradável poder trabalhar na Escola Paulista da Magistratura. Você que optou, né, por essa área da magistratura justamente para criar um novo modo de dar aula, né, um modo mais atrativo, é realmente um desafio ser professor hoje em dia, com tanta concorrência, tantas mídias digitais, tantas formas de comunicação? É um desafio. Hoje o professor tem que estar mais preparado do que nunca, porque os alunos estão sempre pesquisando, durante a aula, inclusive, eles abrem o celular, quando surge alguma dúvida, já pesquisam ali na internet para ver se o que você está falando está certo, para ver se tem alguma coisa mais atualizada. Então, você tem que estar sempre bem preparado, bem atualizado, para poder atender essa demanda dos alunos, que no fundo eu acho muito positiva. É melhor do que o aluno ali num estado passivo, que aceita como verdade tudo que o professor diz, não discute, não pesquisa. Então, na verdade, eu acho muito benéfico isso que tem acontecido agora, com essa difusão de informação. É uma construção constante do conhecimento em sala de aula, né? Não Sim. Só por parte do professor. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho sobre concurso público, né? A demanda é gigantesca, muita gente entra na graduação de Direito com foco no concurso público. Como é que você enxerga essa questão? Pela minha experiência na graduação, lá na Escola Paulista de Direito, a maior parte dos alunos entra já no curso querendo o concurso público. Quando eu fiz graduação também, tanto que metade da minha classe depois foi para o cursinho,
os mesmos alunos que eu tinha na graduação estavam lá no cursinho. Mas o que eu observo é o seguinte, muitos acabam não tendo a persistência, porque as pessoas acham que é fácil, ou que é difícil, mas não veem o quão difícil é. E dependendo do concurso, né, da magistratura, do Ministério Público, dentre outros concursos, eles exigem anos de preparação. Então, acho muito importante para o aluno que quer concurso público, ele já se prepare psicologicamente, enfim, financeiramente, tendo outro emprego ou não, mas enfim, ele se prepare para isso. Nunca ir achando que vai ser aprovado com poucos meses ou colocar um termo final, se eu não passar em 2 anos eu paro, porque esses dificilmente obtêm sucesso. Então, o aluno já tem que saber, o concurso é difícil, cada vez fica mais difícil e, claro, é possível passar, mas é para quem quer muito. O aluno que quer muito e tem perseverança, ele vai passar. Os demais acabam ficando pelo caminho. Então, não adianta fazer direito só para passar em concurso público, tem que gostar, claro, né? Sim. Se você não gosta, você não vai conseguir assimilar aquilo, né? Eu até tinha um professor no cursinho que ele falava, a gente às vezes está conversando com amigos, num bar, num restaurante, se perguntar para você uma semana depois do que você conversou, você consegue lembrar de tudo. E às vezes quando você está assistindo uma aula, acaba a aula, você não tem noção do que foi ensinado. Então, essa característica de você tá gostando, tá entusiasmado por aquilo que você está aprendendo, é fundamental, porque se não tiver isso, você não consegue assimilar o conhecimento. Professor, você também é juiz eleitoral, mas sobre esse assunto a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente parte para um rápido intervalo. É já já. O Saber Direito Debate está de volta e hoje a gente conversa com o juiz de direito Jamil Chaim Alves. Professor, no primeiro bloco a gente falou que o senhor é juiz eleitoral também. Como um profissional do direito se torna juiz eleitoral e como é essa função? Os juízes eleitorais são os juízes de direito, né? Como se diz, os juízes estaduais. Então, os juízes de direito, eles exercem essa função de juiz eleitoral por 2 anos. Existe um critério de revezamento, então toda a justiça eleitoral, importantíssima no país, ela é desenvolvida pelos juízes de direito. Uhum. E como que é a atuação de um juiz eleitoral? A atuação de um juiz eleitoral é bastante ampla, bastante ampla. Tivemos agora as eleições municipais, né? O juiz eleitoral, ele participa desde a fase do alistamento eleitoral, verifica as impugnações de candidatura, os registros, depois atua na fase da propaganda eleitoral, enfim, todo tipo de representação envolvendo irregularidades nas propagandas, isso tudo é encaminhado para o juiz eleitoral. Depois a fiscalização no dia das eleições, das urnas, tudo isso é feito pelo juiz eleitoral. E também após, né, as eleições, a contagem de votos, a diplomação depois dos eleitos, como temos tido aí pelo Brasil todo nos últimos dias, nos últimos tempos, é toda feita pelo juiz eleitoral. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma curiosidade, né? Você idealizou um programa para cálculo de penas criminais. O que é isso? Como é que funciona? A gente criou, eu falo a gente porque existe um programador, né, Fabrício Nogueira e Silva, e criamos então um programa para cálculos de penas criminais, porque até então existiam alguns programas, mas eles eram bem simples, e o juiz, né, os estudantes veem lá que existem os acréscimos de pena de 1/6, 2/5, 3/5, enfim, como é que o juiz faz esses cálculos? Se você parar para ver, é bem difícil. E então esse programa ele acaba facilitando bastante a vida do juiz ou, enfim, do operador do direito, trazendo os lapsos, facilita muito todo esse tipo de cálculo. Ele mostra, desde que a pessoa forneça, desde quando a pessoa está presa, ele indica os lapsos de progressão de regime, enfim, as datas de extinção da pena,
Então é um programa facilitador mesmo, e surgiu a partir da necessidade. Atuando no dia a dia como juiz, eu percebia que era necessário um programa que fizesse isso. E aí então criamos o programa e hoje ele é difundido, é o programa mais popular de penas do país. Ele é utilizado no Brasil inteiro, a gente tem as estatísticas, a gente já teve mais de 10 mil downloads, isso sem contar as pessoas que passam por pendrive, enfim. E até pessoas da América Latina, em Portugal, também têm utilizado o programa. Então, para nós é uma grande satisfação. Que bacana. Bom, você coordena o Departamento Estadual de Execuções Criminais da 7ª Região do Estado de São Paulo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse trabalho especificamente realizado nesse departamento. O Estado de São Paulo criou recentemente, né, esses departamentos estaduais de execução criminal. Em linhas simples, eles funcionam como supervaras de execução criminal, poderia dizer. A ideia é que eles concentrem as execuções criminais em 10 departamentos, concentrar todas as execuções do Estado em alguns departamentos, já que esse é um ponto tão sensível do Estado, o sistema carcerário. Então, eles criaram, né? O nosso, que é o 7º, ele abrange o litoral de São Paulo. Para quem conhece, desde Registro até Bertioga, passando por Praia Grande, São Vicente, Santos, todas essas comarcas são abrangidas pelo Departamento Estadual das Execuções Criminais. E atuamos, né, todos os presídios dessa área, progressões, regressões de regime, enfim, todos os incidentes que surgem na execução, que vimos aí ao longo do curso, são todos examinados nesse Departamento de Execuções Criminais. Ainda existe uma atuação das varas de execução criminal, porque também estamos num processo de transição, de migração das execuções físicas das varas para esses departamentos, que todos recebem apenas execuções digitais, que é muito mais ágil, então tende a dar grandes frutos aí no futuro. Bom, em poucos minutos de conversa, a gente pode perceber que você mantém o foco na criatividade, na celeridade, na inovação, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre outro projeto que visa a desburocratização da execução criminal e a ressocialização dos sentenciados em São Paulo. Um assunto tão importante, né, hoje em dia, ressocialização. Fala-se muito, né, do caos do sistema carcerário, de pessoas presas que não deveriam estar presas, mas eu percebo que as atenções normalmente se voltam para as pessoas que praticaram pequenos delitos, né, e se noticia que estariam presas. Mas uma grande parte do sistema carcerário é composto por pessoas que eventualmente deveriam mesmo ter sido presas, mas, no entanto, continuam presas indevidamente, porque quem não milita na execução tem muitas vezes a ideia de que quando uma pessoa atinge um lapso de progressão de regime, por exemplo, ou atinge o cumprimento total da pena, as pessoas costumam achar que aquilo é automático. Quando ele atinge 1/6 do lapso, por exemplo, automaticamente ele vai para o regime semiaberto. E não é assim. É uma comparação um pouco grosseira, mas é como se você tivesse um inquilino num imóvel e você tivesse que retirar essa pessoa dali. Ela não sai automaticamente, é preciso um processo. Então, para você conseguir a progressão de regime, não basta que o sentenciado atinja os requisitos. É preciso que o juiz defira essa progressão. E como os juízes estão muito serviço e acabam não conseguindo fazer isso de ofício, ou seja, sem provocação, os presos acabam ficando lá. Então, é necessário que um advogado vá até o estabelecimento penal, peça lá os documentos, né? Em São Paulo temos o boletim informativo e o atestado de conduta carcerária. Aí depois demora um tempo, o presídio elabora esses documentos, entrega para o advogado leva até a vara de execução e lá nessa vara o juiz então vai autuar, encaminhar para o Ministério Público, depois volta e aí ele decide. Então, por vezes, o preso fica meses e meses além do prazo. Aguardando isso, né? Então, nós criamos um sistema desburocratizado. Simplesmente, nós, no DECRIM, controlamos o lapso de progressão. E as execuções digitais permitem isso. Nós mesmos sabemos, aquele dia, quais presos atingiram um determinado lapso. Então, temos a parceria com o presídio lá,
o presídio de Mongaguá. Encaminhamos um e-mail para eles, pedindo os documentos no mesmo dia. Eles, então, por e-mail mesmo, já retornam com esses documentos e, de ofício, abrimos vista ao Ministério Público, retorna e, 2 dias depois, conseguimos conceder o benefício, sem necessidade de provocação. Ok. Muito obrigada, professora. A gente parte agora para uma nova pausa. Daqui a pouquinho, a gente continua com o Saber Direito Debate. É já já. Estamos de volta e nesse bloco a gente fala sobre livros. Professor, o senhor é autor, né, de um livro, que é esse aqui, Penas Alternativas, Teoria e Prática. Prefácio de Guilherme de Souza Nutti. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. Bom, esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Inicialmente, essa dissertação foi escrita entre 2006 e 2008. E aí, nos últimos tempos, eu atualizei completamente, né, esse trabalho. Trouxe várias questões, fiz uma pesquisa no Departamento de Execuções Criminais da capital de São Paulo, para trazer também um viés prático da aplicação das penas alternativas. Então, é um livro bastante amplo. Ele trata tanto das penas alternativas no Código Penal, como também em toda a legislação especial, fala bastante da execução das penas restritivas. Eu falei um pouquinho no curso, mas no livro é bastante mais aprofundado. E também o viés prático, né? Então, a pesquisa de campo busca amparar aí as conclusões que chegamos no decorrer do livro. Esse foi o seu primeiro livro? Sim, é o primeiro livro. Agora eu tenho a tese de doutorado, né, que já está na editora, para uma possível publicação. E estou trabalhando em outras obras também, então no futuro aí haverá novas publicações. E por que penas alternativas para a sua primeira publicação? Eu sempre gostei muito do estudo, essa parte de teoria geral da pena sempre me atraiu muito. E até por sugestão do meu orientador, ele disse, olha, as penas restritivas de direitos são muito importantes no sistema e a doutrina normalmente não traz um viés crítico sobre isso. Ele sempre gosta de que os orientandos dele, ao invés de analisarem de repente um tema desses modernos, da moda, que pouco tem aplicação prática, que se debrucem às vezes sobre alguns temas clássicos, mas que poderiam receber uma atualização, uma visão crítica, um viés diferente. Então, daí escolhi esse tema, penas alternativas. Na verdade, a dissertação era penas restritivas de direitos. Mas aí, quando transformei no livro, eu incluí também a pena de multa e tratei da legislação especial, então acabou se transformando em penas alternativas. O tema da sua tese qual é? O tema da tese é sobre o princípio da intervenção mínima. Eu analisei tem também uma pesquisa de campo, aliás é marca do orientador, ele também gosta muito e eu também, que a gente não fique só discutindo academicamente as coisas em tese, e sim que procure verificar na prática como aquilo funciona, se as conclusões acadêmicas se sustentam perante... Até para facilitar o entendimento de quem vai ler, né? Sim, então esse componente empírico eu acho muito importante em qualquer pesquisa. Na área de medicina, é impensável trabalhos que não envolvam pesquisa de campo, né? E no direito ainda parece ser o mais comum. Mas, enfim, na tese de doutorado, eu trabalhei sobre a intervenção mínima. Então, analisei todos os tipos penais do ordenamento, são mais de 1.100, são 1.105 tipos na minha contagem, espalhados em mais de 100 leis especiais. E a maior parte deles não tem aplicabilidade nenhuma, não tem eficácia. Eles estão lá, não foram revogados, mas na prática são letra morta. Então tem crimes, por exemplo, que pela letra da lei ainda são crimes. Fabricação de açúcar em casa é crime, transportar café sem autorização é crime. Também tem a contravenção penal, é uma lei que trata de como deve ser executado o hino nacional, fala o tom de voz, enfim, descreve em minúcias e no final fala que quem não cumprir aquilo incorre em contravenção penal. Enfim, um monte de besteiras, poderia dizer, que ainda não foram formalmente revogadas e continuam como tipos penais absolutamente inócuos.
Nós temos outros livros aqui. Leis penais e processuais penais comentadas e execução penal. São livros que você costuma se basear, costuma indicar? Sim, sem dúvida. Esse primeiro livro, até tem uma edição mais nova, a capa acho que é um pouco diferente. Eu trouxe um volume, mas é em 2 volumes. E é um livro muito bom, porque ele aborda as principais leis especiais, numa linguagem bastante clara. Aliás, como esse autor sempre faz, trabalha os institutos com profundidade e, ao mesmo tempo, com uma clareza e de uma forma muito didática. E hoje, com a descodificação do Código Penal, é impensável estudar o direito penal focado só no código. Esse sobre execução penal também é um livro que você indica? Sim, essa é uma obra clássica, do Mirabete. Qualquer pessoa que queira se aprofundar no estudo da execução tem que ler essa obra. Aborda com extrema profundidade também todos os institutos, sem dúvida, é recomendada para todos os que se interessam por esse assunto. Professor, hoje em dia, com tanta informação, qual é a dica que você, como professor, dá para os estudantes não ficarem perdidos, com tantas publicações, tanto físicas quanto digitais? Primeiramente, eu acho que, no geral, isso acaba sendo bom, porque no passado a gente tinha muita dificuldade para conseguir informação. Enfim, hoje o aluno, praticamente qualquer tema, ele encontra na internet, O ruim é que também tem muita informação ruim, muita informação sem qualidade. Acho que o principal é o aluno procurar os livros de referência. Geralmente os professores vão apontar esses livros, como fizemos aqui. Esses autores geralmente trazem informação de qualidade. E, além dos livros, uma dica que eu acho boa é o aluno estar sempre acompanhando a jurisprudência. Tanto aquele que quer atuar como advogado, como a pessoa que está prestando concurso público, ou quer prestar concurso público, tem que buscar sempre se atualizar, porque muitas questões, tanto de concurso como práticas, elas podem ser respondidas, ser solucionadas por meio da jurisprudência. Então, uma dica mais específica é que entre no site. Eu sempre falo para os meus alunos, o STF, o STJ tem um sistema push. Qualquer pessoa entra lá, você cadastra o seu e-mail e você semanalmente recebe as principais atualizações. Inclusive, examinadores de banca fazem isso e usam isso para elaborar as provas. Então, é fundamental, não só para o concurseiro, mas para o profissional, estar sempre atualizado no tocante à jurisprudência, e essa é uma boa forma, na minha opinião. Ok, professor. Agradeço a sua presença aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço pelo convite e até mais. E o Saber Direito Debate de hoje fica por aqui. Obrigada por nos assistir. E se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você encontra no site tvjustiça.jus.br. Tchau!